Hoje a gente vai analisar os 7 essenciais indicadores para uma gestão de manutenção eficiente, né? Um post compartilhado no LinkedIn que diz que esses aqui são os 7, né, indicadores essenciais para uma gestão de manutenção eficiente. Então vamos ver o que eu acho disso, se realmente é isso mesmo, né? Quando vê não é. Bom, vamos lá. Quais são os indicadores que esse rapaz que fez esse post aqui listou lá? Disponibilidade dos equipamentos, MTBF, MTTR, custo de manutenção por unidade produzida, preventiva versus corretiva, OEE e idade do backlog. Bom, não que tem alguns aqui que sim, tem alguns que não, nós vamos tentar entender tudo isso. Vamos lá. Primeiro, vamos iniciar, deixa eu pegar minha caneta aqui, por primeiro indicador, disponibilidade dos equipamentos. Não é o nome correto, né? Até porque nem existe esse nome. O nome correto e o principal indicador da gestão da manutenção é disponibilidade operacional. Ele é calculado de forma semelhante ao que ele está colocando aqui. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, mas o nome é disponibilidade operacional. Então, eu entendo que primeiro a gente deve calcular a indisponibilidade e depois reverter isso para disponibilidade, né? O que isso significa? Isso significa o seguinte: vai rodar um processo produtivo, né? E esse processo produtivo vai ter paradas de manutenção e paradas de operação. Essas paradas de manutenção vão ser causadas por paradas elétricas ou paradas mecânicas, normalmente, né? Não vou entrar em outra disciplina. Nós, na gestão da manutenção, a gente olha separado. A gente vai olhar a indisponibilidade da manutenção, né? Mas ela vai ser a soma da indisponibilidade elétrica mais a indisponibilidade mecânica. Então já começa aqui a tentar dar uma dimensão um pouco maior de uma coisa que às vezes é vista de forma simplista. Tu não olha... Porque se eu olhar um indicador manutenção e não separar a parada elétrica de mecânica, eu não consigo responsabilizar o meu supervisor de mecânica e nem o meu supervisor de elétrica. Eu, como gerente, como é que eu vou cobrar o supervisor de mecânica se eu não sei quantas paradas mecânicas teve? Então, a gente tem um primeiro nível de separação. A indisponibilidade de manutenção é a soma dessas indisponibilidades disciplinares, né? Tanto da disciplina de mecânica como da disciplina de elétrica. Ok? Ok. Então, eu vou ter um processo produtivo que a gente vai chamar de PP. Esse processo produtivo, ele teve uma duração de 20 horas, né? Operadas, né, produtivamente, realmente produzindo. Só que o ciclo total dele durou 24 horas. Ok? Ok. Legal. Legal. Por que ele durou 24 horas? Porque ele teve 2 horas de parada de manutenção e 2 horas de parada de operação. O tempo operado real foi 20 horas. Então, o tempo que levou para produzir o que se pensava em produzir, o que foi programado, né, foi 20 horas. Tá meio feio, assim. Meus rabiscos, como sempre, né? Mas vamos lá. Ok, então eu tive 20 horas, nossa senhora, de operação, 2 horas de parada de manutenção, 2 horas, nossa senhora, de parada operação. Ok, ok, ok. Ah, mas as perdas de, como é que é, de velocidade, aí é estudo, né? Ninguém vê na hora do pegar para capar. Ok, então eu tenho aqui, se eu fosse calcular diretamente, 10% de indisponibilidade de manutenção e 10% de indisponibilidade de operação, né? A indisponibilidade total, né, seria 20%, né?
Por quê? Porque 4 horas, né, é 20% de 20 horas, né? Ah, tá certo isso que eu falei? É, quem sabe faz ao vivo, né? Eu não posso estar falando coisa errada aqui, né, cara? Depois o editor vai cortar essa parte. 20. Opa. 4 dividido por 20. É isso aí. 20%. Então, ok. Ok. Agora a gente tem que tentar entender por que eu falo que eu falei no início que indisponibilidade tu tem que calcular a indisponibilidade para depois calcular a disponibilidade. Eu tive 2 horas de parada, né? 2 horas de tempo indisponível. Exatamente isso. Só que agora eu tenho que entender, vamos botar como exemplo que aqui é 1 hora de parada mecânica e 1 hora de parada elétrica, né? Vocês não estão conseguindo enxergar, hein? Aqui é 1 hora de parada mecânica e 1 hora de parada elétrica. Cara, não sei como é que vocês vão entender isso aqui, cara. Porque eu te dizer que rabisqueira ridícula, né? Legal. Nesse caso, eu tenho uma indisponibilidade de manutenção aqui que eu já calculei de 10%, né? Logo, a minha indisponibilidade, né, a minha disponibilidade é o tempo total disponível menos o tempo indisponível, né? Então, minha disponibilidade de manutenção nesse caso vai ser 90%. Eu não vou ficar ensinando matemática básica, né? Vou no raciocínio aqui, vocês vão acompanhar. Então, a indisponibilidade era 10 e a disponibilidade de manutenção foi 90. Só que aqui eu tenho que tentar entender o seguinte. Aqui começa uma coisa que eu chamo de decomposição de indicadores. Primeiro nível de decomposição é aquele que eu falei, só que eu tenho uma parada elétrica e uma parada mecânica. No final das contas é o que eu tenho aqui, ó. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu tenho 95% de disponibilidade mecânica e 95% de disponibilidade elétrica. Porque cada um foi 1 hora. E 1 hora de 20 horas operadas é 5%. Né? Então, nesse caso, eu não olho assim. Eu não devo olhar assim. Eu devo olhar disponibilidade só pensando em manutenção. Mas os equipamentos, ou eles falham mecanicamente ou eletricamente. Isso é uma coisa que eu não posso fugir. Então, o que eu tenho que tentar entender é que, em termos de gerenciamento, né, no contexto da empresa, eu vou apresentar disponibilidade. Mas eu só vou apresentar disponibilidade depois que eu calcular as indisponibilidades individuais. Porque depois eu venho para dentro do setor e coloco lá, olha, nosso resultado foi 90% de disponibilidade. Né? E aí eu posso vir aqui e decompor isso aí. Bom, isso quer dizer que eu tive 10% de indisponibilidade. Cara, é impressionante. Eu vou ter que treinar esse negócio aqui. Porque eu estou escrevendo mal demais aqui. Resultado da manutenção 90%, 10% de indisponibilidade. Qual é o perfil de perdas aqui? É uma coisa que em gestão de manutenção a gente fala bastante. Perfil de perdas aqui eu posso ir decompondo agora. Dessas 10%, né, das perdas que a gente teve, das paradas, dos downtimes, eu tive 5% mecânico, 1 hora, né, e 5% elétrico, 1 hora. E aí, meu supervisor de mecânica e meu supervisor de elétrica, o que a gente vai fazer? O que eu vou abrir depois? Eu vou abrir essa falha. Que falha que ocorreu? Qual é o modo de falha? Né? Em qual equipamento foi? Etc, etc. Vou fazer uma análise de falha para isso? Vou fazer uma RCA? Não sei. Mas disponibilidade dos equipamentos, tempo total, tempo de parada, tempo total. Tempo total o quê? Né? Tempo total o quê? Tempo total rodando, parado, etc. Então acaba sendo uma coisa muito, ao meu ver, né, muito genérica, muito simplista.
Então vou fazer uma série de vídeos de React sobre esse negócio aqui. Primeiro eu falei, né, de disponibilidade de equipamento, e no próximo vídeo eu vou fazer sobre o MTBF. Legal? Espero que você tenha gostado. Até a próxima.